Olá, muito obrigado por sua participação e sua audiência aqui, inclusive enviando suas perguntas para o Claramente. Eu procuro responder em algum momento aqui o que você envia, mas às vezes acontece que são perguntas iguais enviadas por pessoas diferentes, aí eu resumo em uma só e vou respondendo à medida que a gente tem esse momento aqui para você. Então, você quer enviar sua pergunta? Use o nosso WhatsApp e o número é DDD 12 982660004 com o hashtag Claramente. Rosângela, do Rio de Janeiro, enviou a seguinte pergunta: é possível confundir ataque espiritual com doença psiquiátrica? Como discernir? Rosângela, obrigado por sua pergunta bem importante. É tão importante que eu vou me concentrar nela aqui no Claramente de hoje e responderei outras perguntas em outro momento. Nós temos que entender que nossos sofrimentos como seres humanos são ligados a lutas e problemas físicos, mentais, sociais e espirituais. É tudo junto. A gente separa por uma questão de ou didática ou por ignorância, ou seja, por não saber que nossa mente funciona com aspectos físicos, biológicos, psicológicos e espirituais também. Nem sempre é fácil distinguir se o que está perturbando uma pessoa é de origem psicológica ou espiritual, porque isso se mistura. Nada é só de uma origem exclusiva. Por exemplo, quando você está com um sentimento de orgulho te dominando e demonstra isso por um comportamento, vamos dizer, prepotente ou arrogante, isso pode ter uma causa emocional, psicológica, por exemplo, uma insegurança, e pode ter uma causa espiritual, o pecado do orgulho. Lembrando que podemos definir pecado, além do seu conceito básico, que é a transgressão da lei moral de Deus, os 10 mandamentos, pecado é tudo aquilo que machuca você. A Bíblia mostra de modo transparente que seres humanos podem ser possuídos por anjos maus do mundo espiritual. A realidade é muito mais do que podemos ver com nossos olhos físicos. Tem muita gente movida por seres espirituais malignos sem perceberem isso. Daí elas roubam pela corrupção, machucam os outros com violência, são dominadas pelo materialismo, influenciadas por sociedades secretas e até produzem artisticamente movidas pelo maligno. Quando uma pessoa está sob o domínio de seres espirituais maus, ela não tem necessariamente manifestações extravagantes como gritar, rasgar roupa, se contorcer. Ninguém pode perceber que ela está possuída pelo maligno. Veja, por exemplo, esse texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e nos versículos de 1 ao 4, que diz assim: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Então veja que nesse momento em que o chefe dos anjos maus possuiu Judas, esse que era um dos discípulos de Cristo agiu externamente como se nada tivesse ocorrido de diferente com ele. Mas o que foi que ele foi fazer movido pelo maligno? Foi fazer o acerto com algumas pessoas para combinar a traição ao Senhor Jesus. Quem você acha que domina a mente das pessoas envolvidas em corrupção, em propinas? Importante entender que existe uma diferença entre opressão demoníaca e possessão demoníaca. O apóstolo Pedro, em certa ocasião, foi opresso pelo mal. Podemos ver isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e nos versículos do 21 ao 23, que narram o seguinte: desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia.
Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Nesse caso, Pedro foi opresso pelo maligno, mas não possuído por ele. Também interessante notar que a Bíblia separa os problemas que atingem a humanidade no sentido de sofrimento. A crítica que alguns fazem da Bíblia, de que por ignorância os escritores dos evangelhos erradamente teriam atribuído várias enfermidades como originadas em maus espíritos, é derrubada pelo fato de que eles, esses escritores bíblicos, fizeram uma distinção clara entre doenças comuns do organismo e possessões demoníacas. Vejamos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 23 e 24, onde diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos. Agora, olha só: endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Então, veja que nesse texto da Bíblia é feita a distinção entre doenças mentais, doenças físicas e possessão, afirmando que Jesus lidou com todas elas, curando essas doenças. A Bíblia também revela a realidade da existência de seres malignos no mundo espiritual. Veja, por exemplo, esse texto de Marcos, capítulo 1, e versículos 23 e 24, que narram a cena assim: Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, veja que aquele homem estava realmente possuído por um demônio e diante de Jesus o demônio falou. Agora, que diferenças principais podem existir entre uma pessoa com doença mental e possessão demoníaca? Bom, geralmente, os possuídos pelo maligno demonstram uma força física além da que a pessoa tem naturalmente. Outro ponto é que um doente mental não foge ou não se apavora quando se fala de Jesus para ele, o que é o contrário, quando se trata de um possesso. Num caso de possessão, a voz em geral não é da própria pessoa. Na doença mental, é dela mesma. Um psicótico, o louco, tem uma fala incoerente e o possesso tem coerência, embora com muita mentira. Um doente mental grave pode ter desorientação no tempo e no espaço, ou seja, não sabe que dia, que mês, que ano nós estamos e às vezes não sabe definir que local está, o que não acontece com o indivíduo possesso. Uma outra diferença entre uma pessoa possuída por demônios e o doente mental é que em alguns doentes mentais existe uma confusão sobre a identidade das pessoas ao redor, enquanto que na possessão os demônios sabem quem são os que estão ali. Também, num caso de possessão, quando ela é resolvida, a cura é instantânea, enquanto que na doença mental não existe cura imediata. A diferença entre uma pessoa doente mental e a possuída por espíritos maus não se baseia nos sintomas físicos e neurológicos mostrados, mas na agência que os causou. Agora, o mais aliviante e importante de tudo isso é que podemos ser possuídos pelo Espírito de Deus, o que produz paz, serenidade, força para viver, honestidade. As pessoas que rejeitam a verdade estão fazendo uma aliança com o mal. Isso não é brincadeira, é coisa séria. Os que persistentemente recusam ou negligenciam obedecer aos apelos em sua consciência operada pelo Espírito Santo acabam cedendo ao controle de Satanás. Olha esse texto. Depende inteiramente do próprio homem demonstrar se ele mesmo operará, o que significa que Satanás o manejará ou se será dirigido pelo Espírito de Deus. Isso está em Testemunho para Ministro, página 288. Então, escolha a verdade, escolha Deus. Espero você aqui em breve, se Deus quiser.